Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, 5 de junho de 2021, vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado por Marcos, capítulo 12, versículos 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus andava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, nós vimos aqui Jesus, onde ele, de alguma forma, ele nos adverte, porque ele disse aqui para que tomai cuidado com esse pessoal, os ricos que se vestem bem. Eles procuram sempre se sentar nas primeiras cadeiras. Nas praças públicas, ele cumprimenta todo o pessoal para chamar a atenção. E ele no templo, ele ficou observando o pessoal que dava as esmolas, enquanto os ricos, aqueles que tinham bastante, depositavam grandes quantidades no cofre. E chegou uma pobre viúva. Ela deu apenas 2 moedas, que era tudo o que ela tinha. Ou seja, eram 2 moedas, conforme relata a palavra aqui, que Jesus disse que eram 2 moedas pequenas, de pequenos valores. Mas Jesus entendeu que ela acabou dando uma esmola bem maior do que todos os outros. E por que Jesus entendeu dessa forma? Porque Jesus, vendo a pobreza da viúva, a má condição financeira da viúva, ela deu 2 moedas que ela tinha de pequeno valor, mas ela deu. Ela não deu aquilo que sobrava, e sim o que ela tinha. Porque os ricos, eles davam grandes quantidades de esmola lá no cofrinho, mas eles colocavam a sobra que eles tinham, porque eles tinham muito, eles tinham em abundância. Então, eles davam aquilo que sobrava. Enquanto a viúva, Jesus observou que ela, com sua pobreza, e além disso, por ser viúva, ela apenas tinha 2 moedinhas de pequeno valor, conforme relata a palavra, mas ela deu as suas 2 moedas. Bem, caríssimos irmãos, o contexto da história, Jesus aqui está nos dizendo que muitas vezes nós, para dar a esmola,
em doação, não é necessário nós darmos grandes quantidades, e sim aquilo que nós damos de coração, que foi aquilo que a viúva fez. Porque o sentido da palavra não é a gente pegar tudo aquilo que a gente tem, ou um valor expressivo, e doar como esmola. Não. O sentido da palavra que Jesus se refere é o nosso coração. Quando você dá uma moeda de coração, ajudando o seu próximo, esta moeda, ela tem para Jesus um valor muito significativo. É diferente daquela pessoa que, de boas condições financeiras, que chega lá e dá um valor bem expressivo comparado com aquele valor que você deu. Porque você às vezes deu lá uma ou duas moedas conforme essa viúva. Mas você deu de coração. Você deu aquilo que você tem dentro de você, que é amor, doação verdadeira. Enquanto que o rico não lhe dá aquilo que está sobrando. Se o rico entender que não está sobrando, ele não vai dar nada. Enquanto que o pobre é diferente. Aquele pobre que teme ao Senhor, mesmo em sua pobreza, pois ele deixa de comprar 2 pacotes de arroz e o dinheiro de comprar um, ele doa. E ele procura passar aquele mês, aquele tempo que ele ia passar, só com um. Ele vai dar um jeito. E aí o Senhor da vida vai fazer com que ele tenha condição de passar só com aquele pacote de arroz, porque ele precisava, na verdade, de 2. Mas como ele doou um, Jesus vai dar condição para ele que ele passe com apenas um. Por isso é que Jesus relatou aqui que aquela viúva deu uma esmola maior do que todos os outros. Assim é com todos nós, meus amados irmãos, quando nós nos doamos a nossa vida a Jesus, não precisa nós darmos aquela esmola expressiva, aquele valor grande. O sentido da palavra não é esse. O sentido da palavra é nós nos doar de coração, com amor, com vontade, aceitando a vida que Jesus nos imponha, porque nós não estamos dando aquilo que sobra, e sim, nós estamos doando o nosso amor, partilhando o nosso amor. E é assim que Jesus quer, porque Ele partilha o seu amor e sua misericórdia com todos nós. Olha o exemplo dele. E nós também devemos seguir o caminho, os ensinamentos do Mestre, sermos sempre coerentes, compreensivos e procurar entender o lado do outro, que nós muitas vezes observamos só o nosso lado e esquecemos que atrás de nós tem gente muito pior do que a gente. Não é assim? É um ditado dos velhos antigos. A gente fica todo preocupado com a gente, muitas vezes você come, bebe e ainda não está satisfeito. Mas se você olhar ao seu redor e atrás de você, você vai ver que tem muitas pessoas bem pior do que você. Então, meus amados irmãos, não é assim. Vamos viver o Santo Evangelho, viver a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus, ela sempre é um verdadeiro ensinamento. E as palavras de Deus, elas são fontes de alimentos e fonte de luz para todos nós. Meus queridos e amados irmãos, tenham todos vocês um sábado maravilhoso, abençoado pelo nosso Mestre Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós, nos iluminando e nos capacitando para compreender as verdadeiras palavras de salvação do nosso Mestre Jesus.
Amados irmãos, fiquem todos com Deus. Um abração para todos e até a próxima.